Olá, galera, tudo bem com vocês? Kelly de Sociologia. Mais uma vez, vamos ver, refletir e abordar um tema hoje muito importante na nossa sociedade moderna, um tema recorrente que cai bastante em vestibulares e provas por aí. O nosso tema hoje é violência e criminalidade. Vamos acompanhar com o slide? Muito bem, violência e criminalidade é o nosso tema de hoje. Vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, abordando a sua definição, os seus tipos, as categorias, as causas, as consequências da violência e fazer uma reflexão sobre isso. Vamos lá. Violência. Violência é um fato presente em todas as sociedades. É um fato que nós, infelizmente, lidamos no dia a dia. Nós vemos nos noticiários, nas reportagens, nos telejornais, na internet, todo tipo de violência que acontece e nós estamos familiarizados, infelizmente, com esse tema da violência. 7 a cada 10 pessoas já sofreram algum tipo de violência, já viu alguém sofrer ou tem muito medo de passar no futuro por algo violento. A OMS, Organização Mundial da Saúde, designa como violência o uso intencional da força física ou poder ameaçados ou reais contra si mesmo ou contra outra pessoa ou um grupo dentro da comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar um ferimento, ou morte, ou um dano psicológico, um mau desenvolvimento, uma privação, uma intimidação. A violência é a ação ou efeito de empregar força física, de empregar poder ou intimidação moral contra uma pessoa ou um grupo. É o emprego da força bruta, mas nem sempre a violência está ligada com a força física, com o uso de intimidação física. Os efeitos da violência, elas podem produzir danos tanto à integridade física, quanto à integridade psíquica, moral, social, sexual e econômica de uma pessoa. Olha como é complexo. Violência ou atos ilícitos, como os crimes, existem desde que o mundo é mundo, desde o início das civilizações, mas sempre mudando, sempre muda a sua forma, a sua estrutura, de acordo com a dinâmica da sociedade, de acordo com como elas são manifestadas dentro da sociedade. Então, a violência é algo dinâmico, é algo mutável. O que hoje em dia é considerado violência, nem sempre foi assim. Às vezes, antigamente não era considerado violência, há 20 anos, há 50 anos, há 100 anos, ou em outro século. As leis também vão mudando e os tipos de violência também mudam de acordo com a evolução das sociedades. Também é de se pensar que o que é violento ou é considerado um crime, por exemplo, aqui no Brasil, nem sempre é considerado assim em outros países, por exemplo, na China, no Paquistão, na Tailândia. Cada país tem a sua legislação, cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua dinâmica. Então, às vezes, o que é considerado um crime ou é violento na Rússia não é considerado aqui no Brasil, ou que nós consideramos como violência aqui no Brasil, não é considerado violência na China, e assim sucessivamente. Existem também alguns tipos de violência. Ela não é única, ela é dividida em alguns tipos. Diversos são os tipos de violência e elas diferem da forma como elas se manifestam. A violência não é só a ação física, como eu disse, existem outros tipos. Acompanha comigo, existe a violência física, propriamente dita, existe a violência psicológica ou moral, a violência sexual, violência econômica, violência social,
a violência doméstica e tantos outros que nós conhecemos, como o feminicídio, que é a violência contra a mulher, o racismo é um ato violento, a xenofobia, que é o preconceito contra pessoas de outras culturas, a homofobia, a violência infantil contra a criança, assaltos e roubos em geral, homicídios e assassinatos, o narcotráfico, que é o uso do crime e da violência como fator gerador de economia, o bullying é uma violência, o cyberbullying também, a violência religiosa, violência policial, violência no trânsito e tantas outras. Nem todos os tipos de violência utilizam de força bruta ou de algum instrumento para ser praticado. A violência ela é dividida, caracterizada em 3 categorias. A primeira categoria é a violência autodirigida, a segunda é a violência interpessoal e a terceira a violência coletiva. Vamos explicar uma por uma. A violência autodirigida, ela já se explica, é a violência de um comportamento feito para mim, para mim, é um comportamento suicida ou de autoabuso, né? O primeiro suicida, né, inclui pensamentos de pessoas que querem se matar, fazem tentativa de suicídio contra a sua própria vida. E o autoabuso inclui atos como automutilação, que nós vemos hoje em dia por aí, infelizmente. Esse está categorizado como violência autodirigida. A violência interpessoal é a classificação de violência dividida em outras 2 categorias, que é a violência familiar e conjugal, no geral ocorre dentro da própria casa, na família, e a violência comunitária, que acontece fora da casa da pessoa, fora da família, entre pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de parentesco ou um vínculo, né? Pode até não se conhecer. Essa é a violência comunitária. E a familiar e conjugal é dentro da família ou de um relacionamento conjugal. A violência familiar e conjugal inclui maus tratos de menores, infantil, a violência doméstica, maus tratos contra pessoas idosas. A violência comunitária inclui violência entre jovens, o estupro, agressão sexual, a violência em ambientes institucionais como escola, trabalho, prisões, asilo. Quando a violência interpessoal ocorre dentro da família, as consequências psicológicas podem afetar tanto os pais e as crianças, o relacionamento, a curto prazo ou a longo prazo. Então, nós dizemos que houve 2 tipos de violência, né? Tanto a violência interpessoal familiar, como a violência psicológica. Já a violência coletiva é a violência dividida em violência estrutural e violência econômica. Ao contrário das outras 2 categorias, as subcategorias de violência coletivas, elas sugerem ser possível motivos para violência cometida por grupos maiores de indivíduos ou por estados, como um grupo organizado. A violência coletiva está empenhada em promover uma determinada agenda social, por exemplo, crimes de ódio cometido por grupos, atos terroristas, violência popular, manifestações violentas, o crime organizado. A violência política inclui a guerra e conflitos violentos relacionados à violência estatal e também realizados por outros grupos. A violência econômica inclui ataques de grupos maiores, motivados por ganhos econômicos, como ataques com o objetivo de interromper uma atividade econômica, de negar o acesso a serviços essenciais ou criar uma divisão econômica. Claramente, os atos cometidos por grupos maiores podem ter múltiplos motivos. Mas quais são as causas para a violência? Aí é mais complicado ainda. As causas da violência são muitas, mas geralmente estão associadas a problemas sociais,
como a pobreza, a miséria, a fome, o desemprego, o gene ou uso de drogas, a desigualdade social, indicadores socioeconômicos, que nós dizemos, ou até mesmo programação televisiva. Enfim, são várias as causas que contribuem para o cenário, para causas de violência. Além disso, o governo, o Estado, sendo um Estado ineficiente, sem algum programa de segurança pública, de política pública, de educação, e contribui para aumentar a injustiça e a impunidade, e talvez seja a principal causa de violência. O aumento da violência e criminalidade é um fenômeno social muito complexo, do qual ainda não temos o conhecimento suficiente para identificar com precisão quais são os fatores. Nós sabemos que existem vários fatores, mas é difícil a gente entender quais são esses fatores para ir no cerne do fator para resolver. Por isso que eu falei que é uma reflexão e algo um pouco complexo. Falando sobre criminalidade, o que é o crime? Nós vimos o que é a violência. O crime é um delito, é qualquer violação à lei por ação ou por omissão, seja doloso ou culpável, é uma ação ilícita. Nós falamos que é o crime. Toda ação cujas consequências são condenáveis, desastrosas, desagradáveis. O que se opõe à moral e à ética, aquilo que é socialmente condenável, é considerado crime. A violência e a criminalidade não são sinônimas, elas são diferentes. Enquanto a violência é o constrangimento físico e moral, a criminalidade é a expressão dada num conjunto de infrações ou delitos que são produzidas em um tempo ou um determinado lugar. É o conjunto dos crimes, é a criminalidade. Assim como a violência, existem vários tipos de crimes. Até no direito nós vemos isso. Alguns tipos de crimes conhecidos. Existe o crime simples, o crime coletivo, o crime qualificado, o crime hediondo, crime profissional, crime complexo, o crime organizado, um crime comum, crime vago, ou um crime próprio. E são todos prescritos e classificados no direito penal e todos têm as suas respectivas penalidades. Cada um de acordo com como é manifestado, de acordo com o que aconteceu. Alguns têm menos tempo de reclusão social, outros têm mais. Algum tipo de crime na justiça é dado como pagamento de multa, ou distribuição de cesta básica, ou serviços à comunidade. Depende muito, e no direito penal cada um tem a sua penalidade. Há também no direito penal uma diferença entre crime e contravenção. Vocês já devem ter escutado essa palavra. Vamos ver a diferença. Toda conduta previamente tipificada na legislação como ilícita, uma ação ilícita, ela é classificada como infração penal. As infrações se subdividem em outras duas categorias, crime e contravenção, de acordo com a gravidade de cada uma. Enquanto os crimes eles são considerados infrações penais mais graves, as contravenções são aquelas classificadas como mais leves. Deu para entender? A principal diferença entre elas é a duração da pena. Outra distinção está na possibilidade da punição por tentativa, que só cabe no caso de crime. Como nós falamos, tentativa de homicídio, tentativa de assalto. Então, o crime é considerado uma infração com pena mais grave, mais tempo normalmente, a penalidade, e a contravenção é classificado como mais leve, e a penalidade com menos tempo normalmente. Para os crimes, a lei prevê prisão de reclusão ou detenção, pode até chegar a 30 anos. Eles podem ter natureza dolosa, que é com intenção de fazer o ato, ou culposa, que não houve a intenção de fazer o ato.
mas aconteceu. Para esse tipo de infração penal, são previstos 3 tipos de pena: a privativa de liberdade, a restritiva de direitos ou multa. Cabe ao juiz, à justiça, ver qual a penalidade é categorizada ou não. Fazendo uma reflexão sobre esse tema, que é complexo, novamente eu digo, infelizmente o Brasil entrou na lista de um dos países mais violentos do mundo. A violência urbana tem prosperado na nossa sociedade de uma forma assustadora. Não é só no espaço urbano que acontece violência, mas nós até já discutimos isso em outras aulas. Como a densidade demográfica dentro das grandes cidades é maior e o espaço é menor, né, o espaço geográfico, as pessoas se concentram mais nas cidades, então o índice é maior nas grandes cidades. Isso acontece mais nas grandes cidades. Mas outro ponto para nós refletirmos devemos lembrar que, como consta na Constituição Federal vigente de 1988, todo cidadão tem direito à liberdade ou à defesa quando praticar algum crime. Isso está no artigo 5 da Constituição. Então, todo mundo tem direito como cidadão a ter a defesa e a sua liberdade. Fica para a gente pensar, o ato da maldade ou ser violento é inato do ser humano? O ser humano nasce mal? Isso é normal? Normalmente nós vamos, em algum momento da nossa vida, praticar um ato violento ou ser maldosos? É para pensar. Outro ponto, o que fazer para melhorar, para acabar, abrandar com a violência ou a criminalidade dentro das cidades ou das sociedades? Qual o ponto que você pensa? O que precisa ser feito para diminuir, abrandar a violência e, consequentemente, a criminalidade? Um outro ponto que precisa ser refletido nem sempre o que é violento é considerado crime. Ou nem sempre o que é crime é algo que nós consideramos como violento, certo? Esse tema sobre violência, ele é recorrentemente encontrado nas obras da filósofa socióloga alemã Hannah Arendt, tanto no livro sobre violência, quanto no clássico As Origens do Totalitarismo, onde ela fala sobre toda a violência feita pelos regimes militares na Segunda Guerra Mundial. A Hannah Arendt tem uma parte no livro sobre violência muito interessante, eu deixei aqui para nós refletirmos também. Olha o que ela diz. A perversidade humana, quando é aceita pela sociedade, transforma-se e o ato deliberado assume as feições da qualidade psicológica inerente que o homem não pode escolher nem rejeitar, que lhe é imposta de fora e que o domina de modo tão compulsivo como a droga domina o viciado. Ao assimilar e transformar o crime em um vício, a sociedade nega toda a responsabilidade e estabelece um mundo de fatalidades no qual os homens se veem enredados. O julgamento que via no crime todo afastamento comportamental das normas espelhava pelo menos maior respeito pela dignidade humana. Aceito o crime como espécie de fatalidade, todos podem ser suspeitos de alguma inclinação por ele. A punição é um direito do criminoso, é o que diz a Hannah Arendt. Outro pensador filósofo moderno conhecido é o Jean-Paul Sartre. E olha o que ele diz: a violência, seja qual for a maneira que ela se manifesta, é sempre uma derrota. Interessante. Vamos assistir um vídeo que fala sobre o mapa da violência no Brasil. Acompanhe comigo, por favor. Nesta semana, o Folhacóptero vai sobrevoar o mapa da violência no Brasil. Os pontos vermelhos são as 100 cidades com as maiores taxas de homicídios em 2010.
Esse índice, normalmente liderado pelas grandes metrópoles do Sudeste, nos últimos anos interiorizou-se e disseminou-se para outras regiões, como o Nordeste. Nele está a cidade mais violenta do país, Maceió. Sua taxa de 110 homicídios para cada 100 mil habitantes faz da capital de Alagoas uma das cidades mais perigosas do mundo. Para efeito de comparação, a taxa média nacional de homicídios em 2010 foi de 27,4 casos para cada 100 mil habitantes. Segundo a ONU, a média mundial de homicídios é de 10,3 por 100 mil habitantes. No Nordeste está também a cidade com a maior taxa de homicídios de negros do país, João Pessoa, na Paraíba, onde há 29 assassinatos de negros para cada homicídio de pessoa branca. Descendo para a região Sudeste, a violência diminui. Vitória chama a atenção por ter tido a maior taxa de homicídios entre mulheres no ano de 2010. Foram 13,2 homicídios para cada 100 mil mulheres, índice alto na comparação com a média nacional, que é de 4,6 por 100 mil mulheres. O Rio de Janeiro, estado que geralmente é relacionado à violência urbana, não tem nenhuma cidade entre as 100 primeiras do ranking. A capital paulista também não figura no ranking. Já a região sul tem surpreendido por causa de índices elevados. Curitiba é a 7ª capital mais violenta do país e a 6ª em que mais cresceu o número de homicídios na última década. Embora não esteja entre as 100 cidades mais violentas, a sua região metropolitana tem 3 representantes no ranking: Piraquara, Pinhais e Almirante Tamandaré. Atravessando a região centro-oeste, há uma vasta área com baixos índices de violência. Já no norte, alguns bolsões chamam a atenção. É o caso das cidades vizinhas de Porto Velho, que chegam a ter mais de 100 assassinatos para cada 100 mil habitantes. No Pará, a extensa faixa com elevado índice de violência está na região da fronteira agrícola, onde há intensa atividade mineradora. Muito bem, esse foi o mapa com o índice de violência pelo Brasil. E esse foi a nossa reflexão sobre violência e criminalidade. A violência e criminalidade não existe só no Brasil, ela existe, infelizmente, no mundo todo. E nós convivemos com ela todos os dias. Fica para a nossa reflexão mais uma vez. O que será que pode ser feito para diminuir ou para acabar com esse índice de violência? Há uma parte de culpa de nós como cidadãos, há uma parte de culpa do Estado, há uma parte de culpa na educação. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Fico por aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau.